Pessoal, vamos dar início aqui a mais uma videoaula. Essa é a nossa aula 4 e a gente vai falar aqui sobre fator de simultaneidade, tá? Esse é um tema que é importante para nós também, porque isso impacta no dimensionamento do nosso sistema fotovoltaico, tá? E aí, o que que é esse fator de simultaneidade, que também pode ser chamado de fator de instantaneidade, tá? São dois nomes diferentes para poder conceituar a mesma coisa. Mas basicamente, esse fator de simultaneidade, né, o fator de instantaneidade, ele vai indicar para nós a quantidade de energia que está sendo consumida de forma instantânea. Vamos pensar o seguinte: eu tenho lá o meu sistema fotovoltaico que está gerando energia. Da energia que ele está gerando nesse momento, qual a quantidade que está sendo consumida de forma instantânea, de forma simultânea, ou seja, no mesmo momento que ela está sendo gerada, ela está sendo consumida pelas minhas cargas, pelo meu maquinário que está ligado ali na instalação, tá? Então, basicamente, o fator de simultaneidade é para me poder entender a quantidade de energia que eu estou consumindo de forma instantânea com a geração. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um sistema fotovoltaico que ele está gerando 100 kWh. Desses 100 kWh, eu estou consumindo 40 kWh de forma instantânea. Então, meu sistema gerou 100, meu sistema fotovoltaico gerou 100, e desses 100 eu já estou consumindo 40 no mesmo momento que está sendo gerado. Então, eu tenho um fator de simultaneidade de 40%. Os outros 60 kWh, eles vão ser injetados na rede da concessionária de energia. E aí a gente viu nas últimas aulas que a partir do momento que eu injeto energia elétrica na rede da concessionária de energia, eu vou ter que pagar uma taxa, que é aquela questão toda que a gente viu do fio B, taxação do sol, né? Eu tenho que pagar lá uma taxa. Então, quanto menos eu injetar energia na rede elétrica da concessionária de energia, menos eu vou ter que pagar, né? Porque eu pago para a rede, eu pago para a concessionária de energia o proporcional que eu estou injetando na rede dela. Então perceba que quanto maior o meu fator de simultaneidade, maior o meu fator de instantaneidade, ou seja, quanto mais energia eu consumir no mesmo momento que eu estou gerando, eu tenho um fator de simultaneidade mais alto, menos energia eu vou ter que injetar na rede da concessionária. E quanto menos energia eu injeto na rede da concessionária, menos eu vou ter que pagar em relacionado lá ao fio B que está sendo citado lá na Lei 14.300, igual a gente viu na aula anterior, tá? Esse gráfico aqui, ó, vai nos ajudar a entender essa questão do fator de simultaneidade. Vamos entender esse gráfico aqui, ó. Aqui eu tenho no eixo Y a minha energia em quilowatt-hora e aqui no eixo X eu tenho aqui as horas do dia, de meia-noite até meia-noite aqui. Essa curva azul é minha curva de consumo, é a curva o que minhas cargas estão consumindo de energia, tá? Então perceba aqui que de meia-noite até aproximadamente aqui, ó, 6 horas da manhã, eu estou com um consumo aqui de 2 kWh. Depois de 6 da manhã, esse consumo ele cai para aproximadamente aqui um meio kWh, fica em meio kW até as 16 horas da tarde, sobe aqui para 2 kW. Depois aqui, por volta aqui das 18 horas, ele vai aqui, tem mais um salto aqui para em torno de 3 kW. E aí depois das 22 horas ele volta aqui novamente aqui para 2 kW. Então isso é o que nós chamamos de perfil de consumo, do perfil de consumo do cliente lá do consumidor, né? E logicamente, cada consumidor vai ter um perfil de consumo, né? Porque cada consumidor vai utilizar a energia elétrica ali de alguma forma. Tem uns que utilizam mais durante o dia, tem outros que utilizam mais durante a noite, tem alguns que está concentrado mais na tarde, outros na manhã, né? Isso vai depender ali de cada consumidor, tá? Mas enfim, essa é uma curva aqui de exemplo que a gente vai usar aqui como exemplo, tá? E percebam que essa curva mais rosa aqui
é a curva de geração, a curva de geração do nosso sistema fotovoltaico. E aí o nosso sistema fotovoltaico, ele só gera durante o dia, porque é quando tem o sol. Durante a noite não gera nada, né? Então aqui, ó, depois de 5 horas da manhã, o sistema fotovoltaico, ele começa a apresentar aqui os primeiros picos, as primeiras valores de energia elétrica gerada. E aí, conforme a gente viu lá na curva de radiação, né, a curva de geração de energia elétrica ela vai ter que mais ou menos o mesmo formato da curva de radiação. Por quê? A gente depende da irradiação para poder gerar energia elétrica. Então, o comportamento da minha geração de energia elétrica, ela tem aqui mais ou menos o mesmo comportamento da irradiação. Porque a gente viu na aula de radiação que a radiação ela vai fazendo isso, né? Ao longo do dia. Então, a minha curva de radiação, ela também vai ter um comportamento parecido, tá? E aí, vamos analisar aqui agora, comparar as duas curvas aqui. Percebam que a partir aqui, aproximadamente aqui de 7 horas da manhã, a minha geração, a quantidade de energia que eu estou gerando, está maior do que o meu consumo, né? Perceba que ó, a minha geração, nesse período aqui, ó, então vamos fazer um risquinho aqui, ó. A minha geração aqui, ó, a partir desse momento aqui, ó, começa a ficar maior do que o meu consumo. Então percebo que nesse momento aqui, ó, toda a energia que eu estou consumindo nesse momento vai vir da minha própria geração, porque eu estou gerando mais do que eu estou consumindo. Se eu estou gerando mais do que eu estou consumindo, todo o meu consumo nesse momento vai vir ali da minha geração, tá? E aí isso vai tendendo a aumentar, até que chega aqui, ó, a partir das praticamente 16 horas, o meu consumo fica maior do que a quantidade que eu estou gerando. Então, nesse momento aqui, a partir desse momento, a minha geração não consegue mais suprir o meu consumo. Nesse momento, eu vou ter que utilizar energia da rede, da concessionária de energia, para poder conseguir suprir tudo ali o meu consumo, tá? Mas aí, onde que entra a questão aqui do fator de simultaneidade, tá? Então, percebo que durante o momento que eu estou gerando aqui, ó, nesse momento aqui que eu estou gerando mais do que eu estou consumindo, essa energia a mais que eu estou gerando, ela vai ser injetada na rede da concessionária de energia, tá? E aí, atrás desse momento aqui, ó, quando eu tenho nessa condição aqui, ó, onde a minha energia gerada está menor do que o meu consumo, nesse momento, toda a energia gerada está sendo consumida pelas minhas cargas, porque o meu consumo de energia está maior do que a minha geração. Então, tudo aquilo que eu estou gerando com o meu sistema fotovoltaico, eu já estou consumindo pelas minhas cargas. Então, nesse momento aqui, ó, percebam, esse momento aqui entre 5 e 6 horas da manhã, o meu fator de simultaneidade é 100%, ou seja, toda a energia que eu estou gerando, ela já está sendo consumida de forma simultânea, de forma instantânea pelas minhas cargas. Nesse momento aqui eu tenho um fator de simultaneidade de 100%. A partir desse momento aqui, onde a minha geração começa a ficar maior do que o meu consumo, eu não estou mais consumindo toda a energia que eu estou gerando, porque eu estou com excedente de energia, né? E aí, nesse momento, o meu fator de simultaneidade ele vai ser pequeno, porque apenas uma parcela da energia que eu estou gerando, eu estou consumindo ela de forma simultânea e o excedente eu estou injetando na rede da concessionária, tá? Então, qual que é o grande ponto aqui? Eu tenho que entender qual que é o perfil de consumo do cliente, né? A minha curva de geração, ela sempre vai ter esse formato aqui, e aí, de acordo com o perfil de consumo do cliente, eu vou conseguir estabelecer ali, conseguir tirar ali um fator de simultaneidade para ele, tá? Calma, que eu vou explicar para vocês como que a gente pode consultar esse fator de simultaneidade. Existe uma plataforma, um site também que a gente pode entrar lá e fazer essa consulta dos fatores de simultaneidade para eu poder levar em consideração no meu projeto. E esse ponto ele é muito importante, tá, pessoal? Porque como eu disse, o fator de simultaneidade
vai me indicar basicamente a quantidade de energia que eu vou ter que injetar na rede da concessionária, porque eu não consigo consumir ela de forma simultânea, né? E aí, a partir do momento que eu injeto na rede da concessionária, eu já começo a ser taxado. Então, quanto menos possível eu injetar, ou em outras palavras, né, quanto maior for o meu fator de simultaneidade, de instantaneidade, ou seja, quanto mais eu consumir de forma instantânea a energia que está sendo gerada, é melhor, porque aí eu injeto menos na rede da concessionária e acabo pagando menos lá a questão do fio B, tá? Aqui a gente tem o exemplo de cálculo do fator de simultaneidade. Como que ele é calculado aqui, tá? O fator de simultaneidade, ele é calculado da seguinte forma: o FS quer dizer fator de simultaneidade, ele é o quê? É a energia consumida simultaneamente ou instantaneamente dividido pela a energia gerada pelo gerador fotovoltaico. Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu consumi instantaneamente 20 kWh, porém o meu sistema fotovoltaico, meu gerador fotovoltaico gerou 70 kWh. O fator de simultaneidade é de 28,5%, tá? Ou seja, em outras palavras, dos 70 kWh que eu estou gerando com o meu sistema fotovoltaico, 20 kWh está sendo consumida de forma simultânea, de forma instantânea. Se eu for calcular isso em termos percentuais, corresponde a 28,5%, tá? Então, quando eu tenho um fator de simultaneidade de 28,5%, igual ao nosso exemplo, significa que de toda a energia que eu estou gerando com o meu sistema fotovoltaico, 28,5% dela está sendo consumida de forma simultânea, de forma instantânea. Se eu tivesse um fator de simultaneidade de 80%, 80% da energia que eu estou gerando está sendo consumida de forma simultânea e instantânea. Apenas 20% está sendo injetado na rede da concessionária, tá? Então, esse é um ponto muito importante para nós, essa questão do fator de simultaneidade, porque quanto maior for o meu fator de simultaneidade, é melhor para nós, né? Porque menos energia eu injeto na rede da concessionária e aí vou pagar uma taxa ali menor. Só que, logicamente, nem em todos os casos a gente vai conseguir ter um fator de simultaneidade ali de 100% ou próximo de 100%. Por quê? Isso depende muito do perfil de consumo ali do consumidor, tá? Então, a gente vai ver como que a gente faz para poder consultar quais são os valores de fatores de simultaneidades médios que nós temos, principalmente para os consumidores residenciais, né? Que são os consumidores onde a gente vai, de fato, conseguir vender mais o nosso sistema fotovoltaico, né? Os maiores números de clientes que a gente vai ter vai ser exatamente esses consumidores residenciais, tá? E aí tem uma forma da gente consultar para cada local ali qual que é os fatores de simultaneidade que são aplicados ali naquela residência, tá? A gente vai ver como que faz essa consulta aqui, tá? Aqui, ó, a gente já tem uma curva de carga dos consumidores residenciais. A maioria dos consumidores residenciais, eles vão ter esse perfil de consumo aqui, tá? E aí, nesses consumidores aqui, que a maioria das vezes a gente vai instalar o nosso sistema fotovoltaico. Então, vamos entender essa curva aqui, né, que é o perfil de consumo de um consumidor típico brasileiro aqui residencial. Percebam que a partir das 6 horas da manhã, ele tem um pico aqui de consumo, porque é a hora que eles estão e as pessoas vão levantar, vão ali tomar um banho, preparar um café para poder ir trabalhar, né? Aí a partir aqui das 7 horas da manhã, isso começa a cair porque as pessoas já estão saindo de casa, né? Já estão indo ali em direção ao seu trabalho e aí por isso elas, né, desligam lá os eletrodomésticos, né? Não estão usando mais, elas vão sair de casa e aí a gente tem de ter uma queda aqui. Aí isso fica aqui, ó, com uma queda próximo a zero, né? Até aproximadamente aqui meio-dia e meia, 1 hora, e a partir daqui a gente começa a ter uma elevação novamente, porque algumas pessoas nesse momento vão para casa para almoçar, outras pessoas já estão largando o serviço aqui por volta mais ou menos desse horário, e aí já começa também a ter um aumento. E é um momento também que a gente começa a ligar mais ar-condicionado, né? Porque já está ali no período da tarde, está mais quente, então já começa ali a ter um certo aumento. E a partir das 19 horas a gente vê também um aumento expressivo aqui, porque quando de fato a maioria das pessoas vão chegar em casa, vão tomar um banho novamente, vão assistir uma televisão,
vão ali, né, fazer as atividades ali rotineiras da noite. E aí, para isso, elas precisam também de energia elétrica. Então, a gente percebe que um aumento expressivo aqui, tá? Então, esse é uma curva típica de consumo de um consumidor do tipo residencial, tá? E o nosso foco está nesses consumidores, porque é onde a gente vai conseguir captar mais clientes e fazer mais vendas, tá? E aí, quando a gente coloca, então, a nossa curva de geração, típica de um sistema fotovoltaico, olha só como é que fica, né? Percebam que quando eu tenho que a maior parte da minha geração, percebam que é quando eu tenho aqui uma curva de consumo mais baixa, né? Então, toda essa energia aqui, ó, toda essa energia que está aqui, ó, toda essa energia aqui ela vai ser injetada na rede da concessionária. Somente essas parcelas aqui em roxo, que é a energia que eu vou consumir de forma simultânea, de forma instantânea. Mas percebam que a maior parte dela vai ser injetada na rede da concessionária. Por quê? Quando a gente compara, né, a curva de consumo aqui de um consumidor típico brasileiro com a curva de geração, maior parte da geração acontece quando a maioria dos consumidores estão fora de casa. Então, por isso, a gente, para os consumidores do tipo residencial ali, né, que é a maioria dos consumidores brasileiros, esse fator de simultaneidade ele vai ser baixo, tá? Ou seja, a maior parte da energia ela vai ser injetada na rede da concessionária de energia, tá? E aí, como então que a gente faz para poder estimar um fator de simultaneidade, né? Isso aqui, pessoal, é um estudo que foi feito pela empresa de pesquisa energética, tá? Inclusive, a gente vai entrar no site dela aqui para ver como que consulta esses valores. Mas, em média, tá? Em média, as residências brasileiras têm um fator de simultaneidade de 30 a 50%. Não vai fugir muito disso, tá? Fica aqui entre 30 a 50%. Então, esses valores aqui de fator de simultaneidade para residências, né? Residências típicas brasileiras, a gente vai dotar aqui entre 30 a 50%, tá? Porque como a gente viu nos slides anteriores, durante um momento que está acontecendo maior parte da geração ali do meu sistema fotovoltaico, a minha curva de consumo ela é mais baixa, tá? E aí por causa disso, eu acabo injetando mais energia na rede da concessionária. O meu consumo simultâneo, o consumo instantâneo, ele é baixo, tá? Já para um comércio, uma indústria, a gente já vê que a gente tem fatores de simultaneidade mais altos. Por quê? Comércios, indústrias, acabam que eles consomem mais energia nos períodos onde eu estou tendo a geração, né? Que é durante os períodos ali de entre 9 horas da manhã até umas 16 horas da tarde ali. É nesse período de 9 às 16 onde eu tenho a maior geração com o meu sistema fotovoltaico, né? E aí para comércio, indústrias, durante esse período eu também tenho um grande consumo de energia. Por isso que o fator de simultaneidade deles tende a ser maior, tá? Por causa disso. Mas aí, ó, aqui a gente tem uma plataforma, que é uma plataforma da empresa de pesquisa energética, da EPE, onde nessa plataforma eu consigo consultar quais são os valores médios de fatores de simultaneidade para cada local e para cada concessionária, porque isso vai variar, né, logicamente, de local para local, tá? E aí, vamos entrar aqui na plataforma para a gente poder dar uma olhadinha como que a gente pode fazer essa consulta, tá? Deixa eu só achar aqui aonde que está a plataforma. Só trocar aqui. Tá aqui, ó. Então, beleza. É essa aqui. Então, aqui, ó, na plataforma, o que que a gente vai fazer, tá? A gente vai acessar esse link aqui, que é o link que está lá no material, tá? É o mesmo link que está lá no material. A gente vai vir aqui, ó, em geração de eletricidade. A gente vem nessa parte aqui, geração de eletricidade. Aqui a gente vai colocar o nosso estado. No caso aqui eu vou colocar Minas Gerais, tá? A gente vai colocar a unidade aqui, no caso, vai ser a concessionária de energia. Eu vou colocar a CEMIG aqui, que é a concessionária que nos atende. O setor, eu vou colocar aqui que é residencial, mas perceba que eu tenho outros setores aqui, tá? Mas a maior demanda nossa vai ser para o setor residencial. A fonte é um sistema fotovoltaico, porque é o que nós estamos trabalhando. A categoria, a gente vai colocar aqui, ó, no local, proprietário único.
Por quê? O nosso sistema fotovoltaico ele vai estar lá no local onde a gente vai estar consumindo a energia. Então, a gente está falando de um sistema fotovoltaico que ele está instalado no mesmo local que eu vou estar consumindo a energia que ele está gerando. Então, vou colocar aqui, ó. O grupo tarifário, a gente vai trabalhar com o grupo tarifário do tipo B1, tá? Por quê? B1 é a maioria dos consumidores brasileiros estão enquadrados nesse grupo tarifário B1. A gente tem outros, né, B2, B3 e B4, mas aí são casos específicos. A maioria dos consumidores brasileiros vai estar dentro desse grupo tarifário B1 aqui. E aqui a gente tem mini ou micro GD, tá? E aí, já aproveitando, já falando um pouco sobre essa questão de micro e mini GD, o que que é isso, tá? Basicamente, micro GD são para aqueles sistemas fotovoltaicos que têm uma potência de até 75 kW. E para sistemas fotovoltaicos que têm uma potência acima de 75 kW, eles são chamados de mini GD. Mas para o nosso curso aqui vai ser os sistemas fotovoltaicos com potência inferiores a 75 kW. E aí, esse sistema fotovoltaico de até 75 kW são sistemas fotovoltaicos grandes, tá, pessoal? Então, assim, você pegar uma usina de 75 kW, por exemplo, que é o limite da microGD, é uma usina grande. Então, não é, no nosso curso aqui, a gente vai focar até 75 kW. Até mesmo porque acima de 75 kW, já tem outras regras lá que a gente tem que seguir. E não é o foco aqui do nosso curso. O foco do nosso curso são usinas fotovoltaicas dentro da microgeração, da microGD, até 75 kW, tá? E aí, aqui ele me traz aqui, ó, perceba então que estamos aqui falando da região de Minas Gerais, CEMIG, né? Ele vai me trazer aqui, ó, qual que é aqui, ó, a energia que é injetada na rede, a média de energia que é injetada na rede, né, por esses consumidores aqui da CEMIG que tem um sistema fotovoltaico instalado em casa. Então perceba que a média aqui, ó, é de 781 kW. Isso é energia injetada na rede. E a energia consumida instantaneamente, né, ou alto consumo, que pode ser chamado assim também, é de 521, tá? Então percebam que alto consumo aqui de 521 e a energia injetada na rede de 781. Esses dados aqui ainda são de 2024, tá? Ainda não atualizou com os dados de 2025. Como a gente está no início de 2026, provavelmente essa atualização vai acontecer agora nos próximos meses, né? Eles devem estar consolidando os dados de 2025 para poder carregar na plataforma, tá? Então a gente tem aqui, ó, a gente vai olhar esse gráfico aqui, tá? E aí nesse gráfico a gente percebe, ó, que é uma média da energia injetada na rede é de 781, tá? E a média de alto consumo é de 521, tá? E aí, dito isso, então, vamos voltar lá na nossa apresentação, a gente vai fazer esses cálculos aqui, ó. Então, olha aqui, ó, para poder calcular então esse fator de simultaneidade, né, que é o que, ó, 781 e o 521, energia injetada na rede 781 e o alto consumo 521, igual a gente viu lá na plataforma. Então, a energia autoconsumida 521 kW e a minha energia gerada, então, eu vou somar os dois, né? Eu vou somar o 781 mais o 521. Por quê? A minha energia gerada vai ser a soma dos dois, é o que eu autoconsumi e o que eu injetei na rede da concessionária. E aí, fazendo os cálculos, a gente chega aqui no fator de simultaneidade de 40%, tá? Então, para quando a gente está falando aqui, né, do estado de Minas Gerais, para Companhia de Energética de Minas Gerais, a CEMIG, para o setor residencial, para os clientes residencial que estão fazendo ali, instalando um sistema fotovoltaico, né, na sua casa, ali no seu telhado, ali para poder ter esse sistema fotovoltaico instalado na sua casa e que pertence ao grupo tarifário B1 e que está dentro da microGD, tá? Isso aqui, ó, essa classificação aqui, basicamente vai ser a maioria dos clientes nossos, tá? O que vai alterar aqui ó, vai ser a sua companhia de energia, a sua concessionária de energia e o seu estado, tá? Os demais aqui vai ser praticamente a mesma coisa. Você só vai trocar aqui o estado e a unidade. Vai ser a maioria dos clientes seu vai estar dentro desse perfil aqui. E aí, então, para o estado de Minas Gerais, esses clientes eles têm em média um fator de simultaneidade de 40%. Então, é uma forma da gente ter aqui uma estimativa do fator de simultaneidade, ou seja, do 100% da energia que é gerada,
40% é consumida de forma simultânea, de forma instantânea. Os outros 60% é injetado na rede da concessionária. Então, esse 60% que vai ser injetado lá vai ter uma taxação sobre eles, tá? E aí fica tranquilo, pessoal, que na planilha nossa de dimensionamento do sistema fotovoltaico, isso vai estar lá, vai ter lá para a gente poder colocar qual que é o fator de simultaneidade, e aí com esse fator de simultaneidade lá, a própria planilha, ela já sabe qual que é a quantidade de energia que vai ser injetada na rede da concessionária, e ela faz o cálculo do dimensionamento do sistema fotovoltaico, levando esse fator de simultaneidade em consideração. Mas é importante a gente entender o que, que é o conceito do fator de simultaneidade e como que a gente faz para poder encontrar ali o fator de simultaneidade médio do local onde eu vou instalar o meu sistema fotovoltaico, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer um exemplo de cálculo de fator de simultaneidade, até vendo mesmo o impacto disso na taxação da energia que é injetada ali na rede da concessionária, tá? Mas é para a gente aprender como que faz. Mas conforme eu disse, na nossa planilha que eu vou passar para vocês, né, do dimensionamento lá, ela já faz esses cálculos de forma automática para nós. Mas é importante a gente entender um pouco do conceito que está por trás disso aí, tá? E aí, aqui nesse slide, basicamente ele está abordando essa questão, tá? Quanto maior o meu fator de simultaneidade, é melhor. Por quê? Quanto maior o fator de simultaneidade, significa que eu estou injetando menos energia na rede da concessionária. E se eu injeto menos, a minha taxação ali vai ser menor também. E isso é importante porque quanto menos eu ser taxado, menor vai ser o meu tempo de retorno do investimento, né? Porque percebam que a partir do momento que eu sou taxado, que eu estou injetando energia na rede da concessionária e sou taxado, né? Isso vai afetar ali no payback, no tempo de retorno ali do investimento que você está fazendo, né? Então, o ideal é injetar o menos possível, ou seja, ter um fator de simultaneidade mais alto, porque aí o meu tempo de retorno ali do investimento ele vai acabar sendo menor. Porque quanto menos taxa eu pagar para a concessionária, como se diz, é mais dinheiro no meu bolso, estou economizando mais dinheiro, né? E aí por isso o meu tempo de retorno ali do financiamento, o payback, ele acaba sendo menor também. Não que se eu tiver um fator de simultaneidade baixo, ou seja, eu vou injetar muita energia na rede da concessionária, isso vai inviabilizar o meu investimento. Não é isso, tá? Mesmo tendo um fator de simultaneidade baixo, ou seja, injetando bastante energia na rede da concessionária, o sistema fotovoltaico ainda assim é viável. A gente vai ver isso aqui, a gente vai provar isso aqui, tá? Então vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai fazer um exemplo de cálculo detalhadamente de como que é calculado o fator de simultaneidade em relação à taxação a partir do momento ali que eu injeto na rede da concessionária, tá? Então vejo vocês aí na próxima aula.